Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse primeiro trimestre de 2014 estudando as revistas da CPAD com o tema Uma Jornada de Fé, a formação do povo de Israel e sua herança espiritual. Temos como comentarista deste trimestre o pastor Antônio Gilberto. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 7, os 10 mandamentos do Senhor. O textuário aí está em Romanos, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então esse fim aí não quer dizer o término, ou que acabou a lei, não. Quer dizer que o fim da lei aí, ou seja, a função da lei é exatamente o que? Nos conduzir a Cristo. Então a lei, ela revela o pecado, revela que nós não merecemos a salvação, revela que nós estamos condenados por causa do pecado, por causa da nossa transgressão da lei. Então nós precisamos de quê? Nós precisamos de um Salvador. Aqueles que estão condenados precisam de um Salvador. Então o objetivo, esse aí o fim da lei, quer dizer, o objetivo da lei é nos conduzir a Cristo. Então para a justiça de todo aquele que crê, ou seja, para que todo aquele que crer em Jesus como único Senhor e Salvador seja justificado diante de Deus. Por quê? Porque Jesus pegou os nossos pecados sobre ele, morreu em nosso lugar. A nossa verdade prática aí diz: a lei expõe e condena os nossos pecados, porém o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue expiador, nos perdoa e nos justifica mediante a fé. Então a verdade prática é exatamente a explicação do texto óbvio. Então a lei nos condena, né? Ela expõe o nosso pecado, ela mostra que nós somos pecadores, que estamos condenados. Então vem Jesus com o seu sangue remidor, com o seu sangue expiador, e ele então faz o que? Nos lava, nos purifica desse pecado. E aí nós somos justificados diante de Deus. Então veja bem que não é por nosso merecimento, não é pelo que nós fizemos, não é pelas obras da lei, ou seja, nós não fizemos nada para sermos salvos. Então o Antigo Testamento, a aliança de Deus com os judeus, com os israelitas, era uma aliança que exigia um cumprimento da lei para se manter em aliança. Então eles estavam sujeitos a bênçãos, se cumprisse a lei, se obedecesse a Deus, e estavam sujeitos a maldições se não cumprisse a lei, se desobedecesse a Deus. Então, as leis, na verdade, eram normas da aliança entre Deus e Abraão e sucessivamente Abraão, Isaac, Jacó, e aí vai, né? Davi. Então vai, essa aliança aí, ela tinha leis que regulamentavam essa aliança. E essas leis, quando eram quebradas, traziam maldições ao povo de Israel. Então essa aliança é chamada aí Berit. É uma aliança que Deus fazia, mas era obrigado o povo também a fazer. Então, no Novo Testamento, a aliança é desigual, é diferente. Nós não fazemos nada para sermos salvos, apenas acreditamos no que Jesus fez por nós. Então é pela fé, não é por fazer alguma coisa que somos salvos. Então é uma aliança desigual, é diatique. Então isso aí quer dizer que é pela graça de Deus, não é por merecimento. Então Jesus veio e levou os nossos pecados sobre ele, deu a vida por nós na cruz do Calvário. Só é exigido de nós o quê? A fé nisso, acreditarmos nisso. Então nós vamos, de repente a lei vai fazer o quê? A lei vai nos convencer do nosso pecado. Aí nós vamos saber que estamos em pecado, que estamos condenados e nós precisamos de um Salvador. Aí nós acreditamos que Jesus levou os nossos pecados sobre ele, morreu em nosso lugar,
mas é preciso também acreditar que ele morreu, mas ele ressuscitou, como está em Romanos capítulo 10. Né? Com a tua boca você confessa o teu pecado e com o coração você crê que Jesus morreu, mas ressuscitou. Então essa é a condição apenas para ser salvo. Não precisa fazer nada, apenas acreditar. É fé. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está aí em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5, depois versículo 7 até o versículo 10, depois versículo 12 ao versículo 17. Vamos ler então. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Após fazermos a leitura do Decálogo, a pergunta seria: alguém conseguiria cumprir tudo isso? E nós vamos achar a resposta. Somente existe uma resposta. Somente um conseguiu: Jesus Cristo. Ninguém mais até hoje, desde que a lei foi instituída. E a própria lei diz o quê? Se alguém deixar de cumprir um só desses mandamentos, está condenado, é amaldiçoado. Então veja bem, nós estávamos sujeitos a maldições. Olha, o apóstolo Paulo em Gálatas 3,13 diz o quê? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, e para que pela fé recebêssemos o Espírito, ou seja, o Espírito Santo. Então olha só, Cristo levou sobre ele os nossos pecados, a nossa maldição. Nós estávamos sujeitos às maldições. Leia Deuteronômio 28 e você vai ver quantas maldições. Nós estávamos todos sujeitos a essas maldições, porque desobedecemos a Deus, transgredimos as leis de Deus. Mas Cristo veio para levar sobre ele as nossas maldições, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então ele levou sobre nós quando morreu por nós naquela cruz. Glória a Deus, aleluia. Então os 10 mandamentos, que nós chamamos aí Decálogo, para que ele foi instituído por Deus? Porque Deus veio trazer essas leis ao povo de Israel. Então Deus queria que esse povo fosse diferente dos outros povos. E veja bem que quando Deus faz aliança com Abraão, ele tem em vista Jesus Cristo. Paulo fala isso aí. Então, a visão de Deus é para que daquele povo nascesse Jesus, o Salvador. Então aquele povo deveria ser um povo diferente, um povo separado. Um povo que vivesse em santidade, em justiça, um povo que odiasse o pecado. Veja só que coisa interessante. Quando a mulher de Manoá, ela recebe a visita de Deus, é dada uma ordem para ela.
que o filho dela seria nazireu, não poderia beber bebida alcoólica. Depois essa ordem é dada também a Manoá, o pai da criança. Então veja só, que quando o anjo dá a ordem, ele não diz, esse menino não poderá beber bebida alcoólica. Não. Ele diz, você mãe não pode mais beber bebida alcoólica a partir de hoje. E depois ainda é dada a ordem ao pai também, dizendo para não deixar que a mãe beba bebida alcoólica, porque aquele menino será nazireu. Veja bem, antes mesmo da criança nascer e ser gerada, já era um chamado de Deus para que aquele povo, para que aquele casal fosse separado, para que quando a criança nascesse, ela pudesse já nascer cheia do Espírito Santo, já fosse uma criança especial, tinha uma função a executar para Deus. Assim também o povo de Israel, eles deveriam se separar totalmente para Deus, porque daquele povo nasceria Jesus. Então tudo ali é diferente. Aquele povo não adorava outros deuses. Aquele povo se alimentava diferente dos outros povos. Aquele povo se vestia diferente dos outros povos. Aquele povo tinha umas leis diferentes dos outros povos. Então tudo tinha que ser diferente. O culto que prestavam era diferente dos outros povos. Então veja só. Quando Deus então chama Abraão, ele já tem em vista Jesus. Então aquele povo deveria ser um povo santo, que vivesse em justiça e um povo que odiasse o pecado. Então o que aconteceria? Aquele povo seria exemplo para todos os outros povos. Eles seriam responsáveis por divulgar Deus entre as nações. Todos deveriam saber. Por que esse povo é diferente? Por que esse povo tem mais saúde? Por que esse povo vive bem financeiramente? Por que esse povo vive alegre, feliz? Por que esse povo prospera em tudo que coloca a mão? Por que esse povo não tem os mesmos problemas que os outros? Então, eles saberiam, porque eles têm um Deus a quem eles servem. Veja bem que por tempo, muito tempo, a arca da presença de Deus, que tinha a função de mostrar a presença de Deus no meio daquele povo, era temida. Onde eles iam, que levava a arca, todo mundo já dizia, eita, meu Deus, o Deus deles está aí no meio deles, vai pelejar por eles, nós estamos perdidos. Porque as nações começaram a entender que onde Israel estava, Deus estava, e o Deus que eles serviam era um Deus poderoso que fazia milagres tremendos. Então era um povo diferente. Eles deveriam seguir com esta função de mostrar Deus às outras nações e fazer com que as nações seguissem a esse Deus. Agora, nós sabemos que eles falharam nesse propósito de Deus para eles. Porque eles pecaram muitas vezes, entraram em idolatria muitas vezes. Agora, o que Deus chamou-os para fazer, então acabou sendo feito mesmo que eles não reconheceram Jesus quando ele chegou. Mas Jesus veio e nasceu desse povo. Agora, não devemos nos gloriar e dizer que nós somos salvos porque os judeus caíram, porque não reconheceram Jesus. O apóstolo Paulo nos adverte, cuidado, porque se você se gloriar porque eles perderam a salvação, imagine, se eles que foram chamados como povo de Deus e perderam, imagine nós que não éramos nem povo de Deus, éramos inimigos de Deus, vivíamos na idolatria, no pecado. Nós temos aí na revista do professor um resumo do Decálogo. E nós podemos prestar atenção aí numa coisa muito interessante. Os 4 primeiros mandamentos é a relação nossa com Deus. E os outros mandamentos é a relação nossa com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Ou seja, são relações interpessoais, pessoas para com pessoas. Então aí veja um resumo. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim.